Ei, oitavo ano, tudo bem com vocês? Olha só, antes de começar esse vídeo, eu quero saber por que não estou aparecendo nos stories de vocês. Eu quero saber por que não tem marcação lá no meu usuário. Todo mundo, quase todo mundo aí me tem no Instagram. Eu quero saber por que não tá meu nome aparecendo lá. Posso saber? Quero explicações quando a gente voltar, viu? Mas brincadeiras à parte, gente, olha só. Vocês têm que assistir sim as videoaulas, não só minhas, mas como de todos os professores. Eu sei que já tem aluno assistindo, fazendo tudo direitinho, mas esse recado é para todo mundo. Vocês precisam estudar essas coisas. Lembrando que algumas pessoas já me viram, eu já fiz um hangout semana passada, tinha pouca participação dos alunos do oitavo, dos oitavos, eu gostaria que vocês participassem mais. Essa semana a gente vai ter algumas reuniões online, né? E aí verifiquem lá na biblioteca de classe de vocês, no planejamento, quarta semana, as atividades que vocês têm que cumprir já nessa semana, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou falar de um assunto que algumas pessoas já estão cansadas, né? Cansadas, exaustas de debaterem. Outras ainda sentem muita dificuldade. Eu já falei sobre isso esse ano, eu falei sobre isso ano passado, e eu preciso falar novamente porque é o conteúdo da segunda unidade, que são os tipos de predicado. Não é tipo de pronome, tá, gente? São os tipos de predicado. Os tipos de predicado, algumas pessoas já sabem que são três, tá? Predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal. A gente tem essas três estruturas. E eu já falei para vocês várias vezes. A grande dificuldade, gente, não é em saber a estrutura do que é um tipo de predicado. A grande dificuldade que eu sinto em vocês, em todo mundo que aprende esse tipo de conteúdo, é em fazer análise sintática. Se você realiza análise sintática de forma errada, você vai acabar classificando o tipo de predicado de uma forma errada também, tá bom? Mas vamos lá, vamos revisar algumas coisas e trazer alguns questionamentos que vocês tiveram já durante esses últimos dias para cá para o vídeo. O predicado verbal, que é o primeiro predicado, que é o mais fácil de ser reconhecido, ele tem o verbo de ligação. Então encontrou um verbo de ligação, que é um verbo que indica estado, que indica um sentimento, que indica uma característica, tá? Encontrou um verbo de ligação, a gente tem já automaticamente um predicado nominal. Lembrando que o predicativo do sujeito sempre aparece depois do verbo de ligação. Então você encontrou um verbo de ligação, o que você vai encontrar depois? Um predicativo do sujeito. Eu sei que isso vocês já sabem, isso eu não preciso me preocupar muito, mas é bom sempre relembrar. Encontrou um verbo de ligação, predicado nominal. Aqui reside a dificuldade de vocês. A diferença entre o predicado verbal e o predicado verbo nominal. É aqui que a gente tem que ter uma atenção maior. Porque qual que é a diferença entre os dois? Por que eles têm nomes diferentes? Porque no primeiro, no predicado verbal, só uma coisa é importante nesse tipo de predicado: o verbo. Nesse segundo aqui, ele tem duas coisas importantes: o verbo e um nome. Esse nome vai estar dentro de quem? Do predicativo, ou do sujeito, ou do objeto, tanto faz. Lembrando que o predicativo do sujeito, gente, ele sempre aparece depois do verbo de ligação. Mas ele não é obrigatório aparecer junto com o verbo de ligação. A relação é confusa. O verbo de ligação precisa dele, mas ele não precisa do verbo de ligação. Ele pode aparecer com o verbo transitivo, tá? Isso que vocês têm que ter em mente. Mas vamos lá. Qual a diferença do predicado verbal e do predicado verbo nominal? No predicado verbal, a gente tem um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. No predicado verbo nominal, a gente também tem um verbo transitivo ou a gente tem um verbo intransitivo. Ué, é a mesma coisa? Até aqui sim. A estrutura até nesse ponto é igual. Ele tem que ter um verbo de ação. Agora que vem a diferença. No predicado verbal, ele não tem predicativo. No predicado verbo nominal, ele tem predicativo. A diferença é só essa. No de cima, não tem predicativo. No de baixo, tem predicativo. Então eu vou colocar alguns exemplos. Vou colocar alguns exemplos e a gente vai trabalhar, verificar, na verdade, se tem ou não predicativo, se tem ou não verbo de ligação. Algumas frases, 3 frasezinhas curtas. Tentem analisar também aí, na casa de vocês,
para ver se vocês lembram. Eu falei para vocês estudarem, gente, porque se vocês ficarem realmente muito tempo sem fazer análise sintática, quando vocês retornarem, vocês vão ter uma dificuldade muito grande. Eu já venho falando isso várias vezes para vocês, que a análise sintática é uma questão de prática. Não é um conteúdo que você chegou e pegou do nada. É uma questão de você praticar, é uma questão de você fazer, é uma questão de você refazer, é uma questão até de, no final, você aprender. Então, a primeira frase que eu vou colocar aqui, ó, a menina é inteligente. Então, essa é a primeira frase que nós temos aqui presente no quadro. Primeiro, quem é inteligente? A menina. Então, a gente tem um sujeito. Só tem o núcleo, sujeito simples. Aqui a gente tem um predicado. Não classifiquei ainda, tá? Mas temos um predicado. Vamos olhar o verbo. O verbo é o verbo é. Vocês sabem que o verbo é sempre é verbo de ligação. Opa, encontrei um verbo de ligação. Já sei que o predicado é nominal. E lembrando que se você encontrou um verbo de ligação, isso aqui só pode ser o quê? Um predicativo do sujeito. Repara, olha lá no esquema que eu sei que você já tem no caderno ou no livro. Tem verbo de ligação, tem predicativo, a gente tem um predicado nominal. Na verdade, gente, sendo muito sincero para vocês, se vocês encontrarem um verbo de ligação, o predicado já é automaticamente nominal. Aí, a gente vai começar a dificultar um pouquinho. Os alunos responderam os exercícios. Primeira coisa que você vai fazer, dividir sujeito e predicado. Quem respondeu o exercício? Os alunos. Então, a gente tem o sujeito. Isso aqui é o sujeito. O resto é o quê? Predicado. Aí vamos achar o verbo. Qual que é o verbo aqui? Responderam. Isso é um verbo. Esse verbo não é de ligação. Se ele não é de ligação, olha só, se ele não é de ligação, você já sabe que o predicado não pode ser nominal. Só pode ser um dos dois, tá? Então ele só pode ser verbal ou verbo nominal. Quem responde, responde algo, responde alguma coisa, responde alguém. Ele respondeu o quê? Os exercícios. Tem preposição aqui? Não. Então o objeto é direto, o verbo é transitivo, direto. Agora volta lá no esquema. Olha lá, tem verbo transitivo e não tem predicativo. O predicado é verbal, tá? É só olhar o esquema. Faz análise, olha o esquema. Faz análise, olha o esquema. Faz análise, olha o esquema. Vai dar tudo certo. Vamos colocar mais uma frase para vocês analisarem aí na casa de vocês. Mais duas, na verdade. Ele chegou cansado. Primeira coisa, dividir sujeito e predicado. Quem chegou cansado? Ele. Sujeito simples, só tem um núcleo. Predicado. Chegou, ele chegou, é uma informação com sentido completo. Então isso aqui é um verbo intransitivo. Cansado se refere a quem? Cansado se refere a chegou? Não. Cansado se refere ao ele. Está no predicado é uma característica do sujeito, a gente chama isso de predicativo do sujeito. Volta lá no esquema, tem verbo de ação, verbo transitivo ou intransitivo. E tem predicativo, o predicado é verbo nominal. Vamos para a última frase sintática agora. Última frase é a viagem. Lembra que eu já falei a diferença de viagem com G e com J para vocês, hein? Deixava, ou deixou, tanto faz, deixava todos aflitos. Beleza? Primeira coisa, vamos dividir sujeito e predicado. O que deixava todos aflitos? A viagem. Então aqui a gente tem um sujeito simples, só tem um núcleo. Deixava todos aflitos, a gente tem um predicado. Deixava é um verbo. A viagem deixava tem sentido completo? Não, está precisando de alguma coisa. Ela não tem sentido completo. Ela não pode ser um verbo intransitivo.
Então, deixava é um verbo transitivo. Ela, quem deixa algo, deixa alguma coisa, deixa alguém. O que a viagem deixava? Todos. Então, todos tem preposição? Não. Todos é um objeto direto. Deixava é um verbo transitivo direto. A viagem deixava todos. Esse aflitos aí, gente, eles se referem à viagem ou ele se refere a todos? É uma característica dada a todas as pessoas ou é uma característica dada à viagem? É uma característica dada a todos. Então aqui a gente tem um predicativo do objeto. Ó, repara, dando uma característica para o objeto. Então a gente tem aqui, gente, verbo transitivo, objeto, predicativo. Verbo de ação mais predicativo. Então a gente tem um predicado, verbo, nominal. Tranquilo? Vocês precisam fazer esse esquema. Aí lembrando o seguinte, para vocês não confundirem. O predicativo do sujeito é uma característica dada a quem? Ao sujeito. E onde ela se encontra? Se encontra no predicado. Então, ela é uma característica, ela não vai fazer parte do sujeito, é uma característica que se encontra no predicado. O predicativo do objeto, eu estou usando esse tipo de sigla, gente, PS e PO, porque na sala de aula e nas questões que vocês realizam, vocês já colocam PS e PO sem o menor problema e eu aceito e está tudo tranquilo. O predicativo do objeto é a mesma coisa, só que é uma característica dada a quem? Ao objeto. Então, se for, você vai fazer o seguinte, separa o sujeito e predicado. Sujeito é isso, predicado é isso. Dentro do predicado, existe alguma característica dada ao sujeito? Se sim, é um predicativo do sujeito. Dentro do predicado, tem alguma característica dada ao objeto? Tem. Então, ele é um predicativo do objeto. Aí, gente, depois que vocês encontrarem, vocês fazem muitas vezes o caminho inverso. Não é para chegar, se eu estou numa questão pedindo o tipo de predicado, não é para chegar e fazer na cabeça automático, não. A primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer uma análise sintática completa. Depois que vocês realizarem essa análise sintática, é que vocês vão encontrar, tá, os tipos de predicado, os tipos de predicado. Então você vai fazer o seguinte, primeiro, analisa sujeito, analisa predicado, analisa verbo, adjunto, predicativo, analisa isso tudo. Depois, complemento nominal. Depois que você analisar todos esses elementos, o que você vai fazer? Você vai localizar o tipo de predicado. Então, você vai fazendo caminhos. Primeiro, acha o sujeito. Sujeito é o quê? Simples. É sujeito desinicial, é sujeito, sei lá, é composto. Depois você vai achar o predicado. Não classifica, só marca. Isso aqui é o predicado. Depois que você localizou as duas coisas, você vai achar o verbo. Faz a pergunta para o verbo, vê se tem preposição, vê se ele é intransitivo, vê se ele é de ligação. Encontrou o tipo de verbo? Se ele for de ligação, você já sabe que o predicado é nominal. Se ele não for de ligação, aí você tem mais alguns passos pela frente. Supondo que ele é VTD. Se ele é VTD, verbo transitivo direto, né, gente? Você tem que fazer o quê? Achar o seu objeto. Achou o objeto. Nossa, tem um elemento ali que não foi classificado, é uma característica do objeto. Então ele é um predicativo do objeto. Então, lembrando, predicativo, eles vão definir a classificação do tipo de predicado. Não confundir predicativo com predicado. São duas coisas completamente diferentes. Tudo bem até aqui? A gente vai falar mais sobre isso ainda, a gente vai abordar mais esse assunto ainda, que foi uma das primeiras partes. Eu sei que algumas pessoas já estão sabendo, já estão muito bem com esse conteúdo, mas é isso. Espero que tenha ajudado, quero mais assim a participação de vocês, estou muito ansioso para dar um abraço em vocês. E é isso, até a próxima, um beijo, tchau!